Olá pessoal, aqui é o professor Joicel. Nessa videoaula estaremos explorando os intervalos, a sua representação na reta real, bem como operação entre eles, especialmente união e interseção. Esta aula é um complemento da aula sobre união e interseção de intervalos, bem como a representação na reta real, que você pode consultar através do link deixado na descrição desse vídeo. Então vamos começar com esse exemplo aqui. Vem comigo. Observe que inicialmente esse exemplo pede para representar ou reescrever os conjuntos embaixo descritos na notação intervalar. O que isso significa? Significa que esse conjunto, por exemplo, escrever na notação de intervalos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, conjunto V, observe que pode ser escrito como sendo o intervalo aberto de 1 até mais infinito. Mas espera aí, professor, por que isso? Bom, simplesmente porque o x real maior estrito do que 1 são todos os números reais que estejam à direita de 1, excluindo 1, porque aqui é maior estrito. Portanto, esses números representados em forma de intervalo seriam os números reais no intervalo de 1 até mais infinito, aberto em 1 e certamente aberto em mais infinito. E esse conjunto I aqui, ó, analogamente, observar que aqui os extremos desse conjunto é o menos 5 e o menos π, ou seja, extremo inferior menos 5 e extremo superior o menos π. Nesse caso, menos 5 menor ou igual que x, menor ou igual que menos π, ou seja, todos os números reais que estejam entre menos 5 e menos π, incluindo os extremos. Portanto, esse conjunto estará definindo o intervalo fechado entre menos 5 e menos π. Certinho? Bom, e como ficaria esse terceiro conjunto? Esse conjunto D, observem que seria o x que pertence aos reais, que estejam à esquerda de zero, incluindo zero, ou, esse conectivo lógico aqui, né, que significa ou, aqueles números reais que se encontram entre 1 e 3, excluindo 1 e incluindo o 3. Então seria, na verdade, se vocês forem para pensar, a união de dois intervalos. Qual é o intervalo? O primeiro, de menos infinito até zero, ou seja, todos os números reais que estejam à esquerda de zero, incluindo o próprio zero, união, o intervalo entre 1 aberto em 1, né? Observe? E fechado no 3. Então, essa união de intervalos entre menos infinito e zero, entre 1 e 3, define o conjunto D. De forma análoga, observe que podemos escrever a notação intervalar desse conjunto A. Aqui temos mais uma vez o conectivo lógico ou, aqui e aqui. No caso do conjunto A, temos o valor de x compreendido à esquerda de zero, entre 2 e e, que é a base dos logaritmos neperianos, o número de Euler nesse caso, ou ainda o x maior do que π, em radianos, certo? Então teríamos, na verdade, a união de três intervalos. O primeiro, todos os números reais que se encontram à esquerda de zero, ou seja, de menos infinito até zero, excluindo o zero, união, os números reais entre 2, fechado em 2 e aberto no número E, e finalmente união, os números reais que estejam à esquerda de π, excluindo o número π. Portanto, união o intervalo de π até mais infinito. Certinho? É dessa forma que representamos na notação intervalar esses conjuntos. Então vamos agora na segunda parte do exercício, que seria representar esses conjuntos, ou seja, esses intervalos, ou união de intervalos, na reta real. Vamos lá? Bom, começando pelo intervalo V, podemos representar a reta real e, nesse caso, identificar inicialmente o número 1. Uma vez feito isto, podemos representar esse intervalo como sendo o intervalo que vai desse número 1, excluído, por isso que a bolinha aqui é aberta, até
mais infinito, ou seja, todos os números reais que estejam à direita de 1, excluindo 1, seriam os números reais que pertencem ao intervalo V. Analogamente, como que a gente representaria o intervalo I? Observe que nesse caso o intervalo I é um intervalo que é fechado, no caso, que contém todos os números reais entre menos 5 e menos π. Observe que tanto menos 5 quanto menos π, eles se encontram à esquerda, de zero. Então, portanto, encontram-se à esquerda de 1. Se a gente for representar, nesse caso, esse intervalo, é importante destacar que, a diferença do caso anterior, ambos extremos estão incluídos. Nesse caso, por exemplo, se aqui estiver o menos 5, a gente colocar a bolinha preenchida, e esse aqui eu tiver um menos π, por exemplo, que é um número em radianos que está à esquerda de 3, seria menos 3,14, e assim por diante. E os números reais entre menos 5 e menos π, que estariam definindo o intervalo I fechado, seriam esses aqui. Portanto, aqui estaria representado o intervalo I. Como que ficaria a situação para a representação, nesse caso, para o intervalo, o conjunto D? Observe que o conjunto D, a diferença dos dois anteriores, é definido como sendo a união de dois intervalos. Então, nesse caso, se observa aqui, primeiro, um intervalo aberto até zero. Então, aqui, se a gente identificar o zero com a bolinha fechada, estaríamos falando de uma parte do conjunto D como sendo o intervalo dos valores reais entre menos infinito e zero. E uma outra parte com os valores entre 1 e 3. Observem que 1, aberto 1, certo? Então, representar aqui o 1, por exemplo. Vamos representá-lo aqui. E fechado em 3. Nesse caso, todos os números reais também que pertencem a esse intervalo estarão contidos no conjunto D. Portanto, todos os números que estejam nesse intervalo e nesse intervalo estariam conformando o conjunto D. E como ficaria a representação do conjunto A? Então, percebe que o conjunto A, de forma análoga ao anterior, é a união da hora, nesse caso, de 3 intervalos. Então, precisamos representar na reta real essa união dos 3 intervalos, identificando o conjunto A. Aqui identificamos o zero como sendo um número real que não faz parte do conjunto A, portanto, aqui seria a bolinha em aberto. Vamos representar o zero aqui. E todos os números que estejam à esquerda de zero pertencem ao conjunto A. Os números reais que estejam entre 2 e o número E, ou seja, incluindo 2, excluindo o número E é o número de Euler, é um número que entre 2 e 3 é um pouquinho menor do que 3, então podemos representar ele à esquerda de 3, e aqui temos o π, que também não faz parte do conjunto A, representado à direita do número 3, certo? Número π, radianos, lembrando que 3,14, 159 e assim por diante. Então, portanto, temos representados aqui os 3 intervalos cuja união define o conjunto A. No caso, o primeiro intervalo, os números reais entre menos infinito e zero. No segundo intervalo aqui, entre 2, fechado em 2 e aberto no número E. E, por fim, os números reais que estejam à direita de π, excluindo o π. Então, a união desse intervalo com esse segundo intervalo e, por fim, esse terceiro intervalo conformam o conjunto A. Certinho? Então, esse exercício, né, foi para explorar inicialmente a representação na reta real de alguns intervalos, bem como a notação intervalar, a partir da definição como conjuntos. Proponho, então, fazer um outro exemplo, onde podem ser explorados algumas operações envolvendo intervalos, como, por exemplo, a união e interseção nesse caso. Vamos fazer? Então, bora lá. Bom, observe que nesse exemplo são fornecidos 6 intervalos. O intervalo E, o intervalo S, o intervalo T, o intervalo U, o intervalo D e o intervalo O. E o exercício pede para determinar E união S e E interseção S. T interseção U e, além disso,
de união O e de interseção O. Vamos começar por esses primeiros itens aqui. Lembrando que, de forma diagramática e também para intervalos, a união de conjuntos é definida como sendo um outro conjunto. Por exemplo, a união entre A e B seria um outro conjunto que contém os elementos que estão em A, os elementos que estão em B e ainda os elementos que são comuns a A e B. Portanto, temos aqui representado a união entre conjuntos, não é diferente para intervalos, e a interseção de intervalos e de conjuntos de forma geral, por exemplo, tendo um conjunto A e um conjunto B, seriam aqueles elementos em comum a ambos os conjuntos. Então, nesse caso, esses elementos que são comuns tanto a A quanto a B definem a interseção entre esses conjuntos. Não é diferente para intervalos. Vamos ver isso com esses exercícios aqui. Então, observe que podemos escrever inicialmente cada um desses conjuntos na notação intervalar para facilitar aqui as nossas contas. Então, aqui temos, por exemplo, o conjunto é definido como sendo os números reais entre 1 e 3, incluindo ambos extremos. Sabemos que isto define o intervalo fechado entre 1 e 3. O conjunto S, como sendo os números reais que estão compreendidos entre 0 e 4, excluindo os extremos. Observe que aqui é menor estrito. Observem que nesse caso o intervalo seria definido entre 0 e 4, aberto. O conjunto T definindo os números reais que estejam compreendidos entre 2 e 5, incluindo 2 e excluindo 5, isso seria o intervalo semi-aberto ou semi-fechado, como você preferir chamar, de 2 a 5, fechado em 2 e aberto em 5. Analogamente, U estaria definindo os números reais entre 0 e 3, excluindo 0 e incluindo o 3. O conjunto D seria os números reais, ou seja, os números reais que são menores do que 0, ou seja, os números reais entre menos infinito e 0, excluindo 0. E por fim aqui os números reais maiores do que 0, incluindo 0. Portanto, os números reais não negativos. De 0 até mais infinito. Para determinarmos essas operações aqui de união e interseção, por exemplo, entre os conjuntos E e S, podemos representar na reta numérica, que facilita bastante o nosso entendimento aqui. Então, inicialmente, podemos representar o intervalo entre 1 e 3. Observe que seria fechado em 1 e fechado em 3. Esse aqui seria o intervalo E. Se a gente for representar o intervalo S, que seria o intervalo aberto entre 0 e 4, observem que é aberto em 0 e aqui é aberto em 4, e nesse intervalo estariam todos os números reais entre 0 e 4, excluindo os extremos. Então, seria esses números reais aqui. Eu estaria representando o conjunto ou intervalo, no caso, esse. Então, aqui, a hora de decidir, observem que precisaríamos entender a união de dois conjuntos. Ou seja, nesse caso, a união de dois intervalos. Olha, a questão aqui é a seguinte. O intervalo 1,3 ele está contido no intervalo 0,4. Ou seja, aqui temos a seguinte relação. O intervalo E é subconjunto do intervalo S. Isso significa que, se a gente considerar a união de dois intervalos, onde um deles está contido no outro, a união deles seria o maior, certamente. Se você for parar para pensar, aqui teríamos os valores entre 1 e 3 reais também, que pertencem ao conjunto E, no caso o intervalo E, também estão contidos no intervalo S. Então, se a gente unir os números reais que estejam em S com os números reais que estejam em E para definir esse primeiro item aqui, ou seja, a união de E e S, a união seria precisamente o conjunto ou intervalo S. Então, o resultado desse primeiro item seria simplesmente o intervalo S como resultado. De forma análoga, se a gente for parar para pensar e procurar a interseção entre esses dois intervalos, a interseção entre esses dois intervalos seriam os elementos em comum. Ora, os elementos em comum entre um intervalo que está contido no outro seriam os elementos que estão
no menor dos intervalos. Todo número real em E, que é comum aos números reais que estão em S, são precisamente todos os que pertencem a S. Para determinar a interseção entre esses dois intervalos, observe que a interseção seria o menor dos intervalos, porque, nesse caso, o intervalo E está contido no intervalo S. Portanto, todo elemento que é comum a S e E é precisamente os números que estão compreendidos entre 1 e 3. Certo? Então, portanto, a interseção de E com S seria precisamente o intervalo E, ou seja, o intervalo fechado entre 1 e 3. Podemos fazer esse terceiro item aqui, ou seja, procurar a interseção entre o intervalo 1 e o intervalo T. Procurando a interseção entre o intervalo 1 e o intervalo T, ou T interseção 1, que na verdade é a mesma coisa, teríamos de representar aqui o intervalo T. O intervalo T, observe que ele é compreendido entre 2 e 5, fechado em 2 e aberto em 5. Então, observe que seria os números reais que encontram-se entre 2 e 5. Por outro lado, o intervalo 1 é o intervalo aberto entre 0 e 3. Aberto em 0 e fechado em 3. Aqui, de forma análoga, se a gente for procurar a interseção desses dois intervalos, seria procurar os elementos que são comuns a esse intervalo T e a esse intervalo 1. Se a gente fizer a projeção aqui, em forma análoga ao exemplo anterior, desse intervalo nesse intervalo, se observa claramente que os valores compreendidos entre 2 e 3, ou seja, aqueles números reais que estejam compreendidos entre 2 e o 3, incluindo tanto 2 quanto 3, fazem parte da interseção desses dois intervalos. Então, observe que nesse caso, podemos concluir que a interseção desses dois intervalos é precisamente o intervalo entre 2 e 3, ou seja, fechado em 2 e fechado em 3 também. Por fim, esses dois itens últimos aqui podem ser feitos de forma simultânea. Se vocês forem representar na reta numérica o intervalo D, que seria o intervalo D menos infinito até 0. Vamos supor que aqui temos o 0. E o intervalo D seria esse intervalinho aqui, menos infinito até 0. E de forma análoga, o intervalo O, observe que seria o intervalo entre 0 e mais infinito, incluindo 0 e até mais infinito. Ou seja, aqui teríamos representado o intervalo O e aqui o intervalo D. Observem que nesse caso, a união desses dois intervalos seriam todos os números reais que estejam à esquerda de 0, união, ou seja, e, ao mesmo tempo, todos os números reais que estejam à direita de 0, incluindo o próprio 0. Se vocês forem dar uma olhada, nessa união estariam compreendidos todos os números negativos, todos os números positivos, incluindo 0, ou seja, estariam compreendidos todos os números reais. E a interseção, como ficaria? Bom, a interseção entre esse intervalo e esse intervalo, observe que o único ponto que eventualmente poderia ser comum a ambos os intervalos seria o 0. Mas o 0 é incluído no intervalo O, mas não pertence ao intervalo D. Portanto, observem que entre esses dois intervalos não existe nenhum elemento, ou seja, nenhum número real em comum. Portanto, a interseção entre esses dois intervalos é vazia, que tem esta notação reservada ou ainda esta outra. Lembrando que o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Certo? Bom, sendo assim, esse exercício também foi feito de uma forma similar ao anterior, apenas tomando cuidado na hora de operar tanto união quanto interseção entre intervalos. Mas
Para complementar essas ideias aqui apresentadas, proponho dar uma espiadinha do ponto de vista geométrico mais a fundo. Vamos lá? Bom, aqui temos a possibilidade de fazer uma representação das operações feitas anteriormente utilizando o GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra. É a aglutinação das palavras geometria e álgebra. Por isso chama de GeoGebra. Ele pode ser instalado em smartphones, PCs, tablets, etc. Para os interessados, fazer download, fazer instalação, pode consultar com mais calma depois o link que deixarei na descrição. Então vamos tentar representar o exercício anterior aqui nesse caso. Então tínhamos inicialmente o intervalo E entre 1 e 3 fechado. Observem que seriam os números reais compreendidos entre 1 e 3. E o intervalo S como sendo os números reais compreendidos entre 0 e 4. Aqui, no caso, em laranja. Observe que, conforme foi obtido, a interseção entre o intervalo S e o intervalo E são os elementos que são comuns a ambos os intervalos. O intervalo E, na verdade, ele está contido no intervalo S. Portanto, a interseção entre esse intervalo S e o intervalo E é o próprio intervalo E, ou seja, os números reais compreendidos entre 1 e 3, incluindo ambos os extremos. Já no caso da união, a união entre um intervalo que seja menor do que o outro, se você já tiver um intervalo que ele contém um outro intervalo, quando você unir os intervalos, aquele intervalo que é maior não irá incorporar nenhum novo elemento, porque todos os elementos já estavam lá. Ou seja, no caso, a união entre o intervalo S e o intervalo E é o próprio intervalo S, que seria o maior. Então fica o seguinte resultado. Sempre que você tiver dois conjuntos, em particular dois intervalos, onde um está contido no outro, a interseção entre eles sempre é o menor dos intervalos e a união entre eles sempre é o maior desses intervalos. Combinado? Se a gente explorar o outro item aqui, que estava envolvendo os intervalos T de 2 a 5, ou seja, fechado em 2 e aberto no 5, e o intervalo U aberto em 0 e fechado em 3, observe que eram intervalos que, na interseção deles, que foi o que pedia o exercício, lembrando aqui, o T interseção U, é precisamente esse intervalo entre 2 e 3. Ou seja, aqueles números reais que são comuns tanto ao intervalo T quanto ao intervalo U são precisamente os números reais compreendidos entre 2 e 3, incluindo 2 e incluindo também o número 3. Certinho? E para finalizar, podemos explorar a união e interseção entre os intervalos D e U. Observe que o intervalo D, conforme foi comentado, são os números reais que estão à esquerda de 0, excluindo o 0. E o intervalo O, os números reais que estejam à direita de 0, incluindo o próprio 0. Se você juntar todos os números reais que estejam à esquerda de 0 com todos os números reais que estejam à direita de 0, incluindo 0, o resultado seria exatamente todos os números reais. Observe toda a reta real aqui preenchida. É natural que isso aconteça. Observe que seria esse caso aqui. Já no caso da interseção, observe que estaríamos falando dos elementos, ou seja, os números reais que são comuns a ambos os intervalos. E que nesse caso, nessa região em amarelo aqui, que estaria representando o intervalo entre menos infinito e 0, excluindo 0, e aqui à direita, o intervalo incluindo 0 até mais infinito, não contém nenhum elemento em comum. Ou seja, a interseção entre esses dois intervalos aqui, ela é vazia. Certinho? Bom, para treinar as habilidades exploradas nessa nossa aula, deixo proposto esse exercício, onde você pode fazer com calma em casa. Em caso de dúvidas, deixe lá nos comentários. Terei o maior prazer em lhe ajudar. Inscreva-se no canal se quiser ficar por dentro das novidades das próximas videoaulas de cálculo. Bons estudos e até uma próxima. Tchau!